Você não imagina o que foi a minha ida para Rosário do Sul em relação a muitas dúvidas, muita incredulidade. Obviamente, meu pai me recebeu com o maior carinho, tanto que trabalhamos na clínica da família, tudo lá, a Clínica Lemos, né? Deus foi organizando tudo, né, Bia? E mostrou depois, eu comecei rapidamente a crescer ali na região, tudo ali. Só que eu também não imaginava Que ia ser tanto, né? que ia ser tanto, né? Aí juntou o planeta intestino. Que você abriu em que ano? Foi em 2013. 2013. 2013, apenas com um celularzinho iPhone, simples, gravando sem nada, ninguém, eu segurando aqui, colocando às vezes Francine me ajudando. O primeiro vídeo que eu gravei, sabe qual foi? Desaprenda o que você aprendeu sobre limpar anos depois de defecar, que todo mundo faz errado. A gente pode falar sobre esse assunto depois. Sim, vamos falar. Tá? E aí, explodiu. Aí as pessoas começaram a ver, começaram resultados, começou cirurgia, começou colonoscopia, começou atendimento. E nisso você adequou a clínica do seu pai para você ter ali um centro cirúrgico. Na verdade, não, Bia. Na verdade, nós temos uma clínica lá, uma clínica muito grande nossa lá, mas na verdade, lá eu só faço meus atendimentos e pequenos procedimentos. Tá. Né? Aí você usa o hospital. O hospital, que Deus organizou uma coisa que é o sonho de todo cirurgião. Eu tenho meu anestesista. Tudo que é local, tu tem que esperar o anestesista se liberar da cirurgia. Eu tenho meu anestesista, o Dr. Sandro Ivan Ritter, trabalha comigo há muitos anos. Nós temos a nossa sala do bloco cirúrgico, a sala 4, a famosa sala 4 do bloco cirúrgico. Lá que é o sonho, né? É o sonho. Porque você não precisa fazer uma clínica, um centro cirúrgico, que é uma coisa que tem que ser específico de hospital, com todo o cuidado, e ao mesmo tempo você tem a disposição para fazer seus horários. Então foi isso aí, ó. Organizou tudo e, na verdade, começou a criar esse movimento das pessoas irem para Rosário. Tanto que os hospitais da minha cidade, elas enchem por causa da coloproctologia. Toda semana tem pessoas de fora do país. Vieram 2 irmãs da Itália agora consultar, passam essa semana lá para consultar. Algumas já vêm para fazer procedimento comigo. Outros acabam consultando e retornam para operar depois. Tinha já pessoas, tudo que é lugar para imaginar desse mundo. A Rosáriozinho do Sul. Então você movimenta a economia também, né? Assim, os hotéis, os restaurantes. Tudo. Que bacana, que bacana. E agora faz o quê? Eu tive aqui no Rio, fazem acho que menos de uns 30 dias. Teve uma convenção chamada Adonep, que é uma das maiores convenções de relacionamentos do mundo, são sobre empresários, né? E eu fui palestrante do evento, né? E uma coisa que comoveu muito, o pessoal mostrou toda a trajetória, onde é que chegou, né? A hora que eu disse, ó, e eu continuo... Em Rosário apareceu o slide do Sul. Em Rosário do Sul, 40 mil habitantes, né? E, inclusive, teve uma que lá depois a gente ficou uma sessão de fotos, depois lá, que disse assim, doutor, o seu glamour é que o senhor mora no interior. Faz todo mundo ir para lá. É isso que é. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas eu penso realmente, o que eu penso é em relação a uma direção divina. Com certeza. Né? O meu avô paterno foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Toda a minha família, por parte de pai, são evangélicos. Temos inúmeros primos médicos, né? Quase todos são urologistas, né? Tem uma que é cardiopediatra, tem outra que casou agora que é procto também, que casou com meu primo que é urologista, né? Então nós somos muito envolvidos com essa parte espiritual. E eu te digo para ti, eu não consigo dissociar a minha vida profissional da sua vida espiritual. Da minha vida espiritual. Eu não consigo. Não consigo entender como às vezes as pessoas não conseguem entender isso aqui, mas eu não consigo. Eu vou orar, eu tenho o meu ritual de oração sozinho. Às vezes eu acho bonito que esses dias me mandaram o Daniel Brown, que é um da nossa equipe que mora em Toronto. Ele é um grande estrategista. Ele me mandou um vídeo do Instagram, as pessoas tudo orando dentro do seu bloco cirúrgico, um otorrino, antes de começar o procedimento. Ele disse assim, o que tu acha disso? Ele disse assim, olha, o meu jeito não é esse. Enquanto eu tô me lavando para entrar na sala cirúrgica, ali meu momento quietinho, de oração com Deus interna, ali. Né? Eu faço minha oração, converso ali, como eu faço todos os dias que eu vou começar meus atendimentos. Antes de começar.
eu atendo de manhã e opero e faço colonoscopia à tarde. Essa é a minha rotina. E sempre à tarde que você faz os procedimentos? Sempre à tarde que eu faço procedimentos. Né? E sempre antes de iniciar... De manhã cedo. De manhã cedo. Lá, e esses atendimentos seus, né, que você falou, França, atende pessoas da Espanha, são sempre presenciais ou você faz o primeiro atendimento online e depois essa pessoa tem as duas coisas. Na segunda-feira e na sexta-feira tem telemedicina, que são as consultas online com pessoas do mundo todo. Uhum. Mas muitos querem vir presencial. Tivemos um cineasta da Tailândia que veio há pouco conosco, teve um paciente que veio de Oslo, né? Nos Estados Unidos temos vários pacientes, eles querem vir. Tanto que a minha cidade não tem aeroporto, tem toda uma logística. O pessoal vai até Santa Maria ou Porto Alegre, aluga um carro. Santa Maria de Rosário do Sul é 120 quilômetros. Muito perto. Aluga um carro e vai até ali. E aí faz os procedimentos, ficam lá alguns dias e alguns alugam até casa lá. Ficam um tempo. Quando fazem a cirurgia comigo. Né? Acontece muito, né? Até pacientes aqui do Rio, São Paulo, que vão para lá fazer procedimentos comigo, que eles vão lá, alugam 30 dias, 60 dias uma... Mas eu acho, Fernando, que tem uma coisa... Eu acho que tem. Eu acho que Deus sempre... Quando a gente está no caminho certo, as portas se abrem muito mais. Se escancaram, como você falou. Agora, eu acho que tem alguma coisa que você acolhe e fala de coisas que as pessoas têm tabus ou vergonha ou preconceito. E, de alguma maneira, você colocou isso... Traz um acolhimento, uma humanização. De uma maneira, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dizer que isso existe e o que devemos fazer. Você não acha também que essas pessoas se sentem muito à vontade, acolhidas para falar o que for para você? Eu creio que assim, depois que nós abrimos o canal e eu comecei a falar sobre esses assuntos tabus... De uma forma muito tranquila. De uma forma muito tranquila. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que ânus é que nem nariz. Por que o pessoal tem cheio? Eu digo, toca no teu ânus, por favor. Vai tomar banho, toca no teu ânus, palpa ele. O ânus é que nem nariz, só quando está escondido. É só essa a diferença, pessoal. E essa desinformação... Você diz assim, que é esse contato com o externo mais direto. Mas no sentido assim, de ser um órgão como qualquer outro. Eu entendi. Nesse sentido. Tá. Sim. Nesse sentido. Com qualquer outro, né? E aquela... eu não gosto muito de chavões. Mas esse chavão a gente tem que falar. Informação salva. É verdade. Informação livra do óbito. Né? E tem alguns temas, tu tocaste num assunto, indiretamente, que a gente fala, que às vezes as pessoas pensam assim, alguns, entre aspas, haters, mas tu tá falando esse assunto, tu está incentivando. Eu não estou incentivando. Eu sou um profissional especialista no assunto. Inclusive, eu gravei há pouco uma chamadinha no Instagram que chamou muita atenção. Eu contei um caso que aconteceu com uma moça de 19 anos semana passada. E eu disse, quem vai resolver este problema por uma desinformação que estivesse nos acompanhando? Ela não iria acontecer essa tragédia que aconteceu com essa moça. Quem vai resolver agora? Ah, não, por causa da minha religião, dos meus conceitos, do meu modo de pensar. Não. Deus não quer ignorância, né? Não existe. Mas o que houve? Agora fiquei curiosa. Eu também. Não precisa citar nome, claro. Na verdade, ela teve uma relação anal, um coito anal, e houve uma laceração completa do esfíncter anal dela por fazer de forma errada e equivocada. Eu achando certo ou não, medicina achando certo ou não as pessoas vão continuar praticando coito anal e fazendo sexo anal. Exatamente. O meu objetivo é dizer o modo correto, dar as orientações como um especialista e salvar, corrigir o problema. Eu que corrigi o problema dela. Ela está salva hoje porque ela passou por um coloprocto para poder corrigir esse problema. E um dos assuntos sempre que nós abordamos também dentro da coloproctologia é coito anal. Esses dias teve uma paciente que veio de um estado para consultar comigo. Ela veio de um estado, Bia, parece que foi 2, 3 mil quilômetros. Chegou assim, doutor, eu paguei essa consulta e viajei tão longe só para falar sobre sexo anal. Tem problema pro senhor? Eu digo, não, você tá no lugar certo. Eu falei pra ela isso aí. Eu disse, é comigo que tu tens que falar. Não é por revistinha. Eu sou do tempo da revista Capricho, sabe? Você lembra? Na Capricho tinha as coisinhas ali. Sobre isso. Não, tu tem que falar com alguém que tem a perícia pra falar, que alguém que tem informação pra falar sobre isso. Mas ela não tá certo. Olha como que é o preconceito mesmo das coisas. Porque você vê,
quando a gente vai começar uma relação de uma jovem, uma moça que vai casar, enfim, vou começar a ter as minhas primeiras experiências sexuais, não vai na ginecologista? E vai lá saber tudo direito? Então, as pessoas que praticam o sexo anal, elas também precisam, ou desejam, elas precisam ter um entendimento para justamente não passar por isso que essa moça passou. Na verdade, assim, eu tenho um pensamento meu em relação a... Porque a procto, né? Já vamos chegar nesse assunto. A proctologia, ela sempre teve envolvida em todas as civilizações antigas. Sabia disso? Não, mas queremos saber. Quer saber? Vamos lá. Olha só que interessante. Vocês podem achar que eu tô puxando brasa pro assado da proctologia, mas eu vou puxar dessa mesma maneira para vocês. Olha só que interessante. Todas as civilizações antigas que tocaram em medicina, tocaram em assunto de intestino, reto e ânus. Civilizações de 5.000 anos atrás. Acharam uma escultura, que fizeram toda a leitura com carbono 14, e ela data de 5.000 anos atrás, de uma pessoa se fazendo um autoenema. Eu vou explicar para o público o que é um autoenema, tá? Um enema é como se fosse um frasco com um tubinho que introduz no ânus, canal anal, e aperta para dentro para fazer as famosas lavagens intestinais. Que a gente dá o nome de clister hoje. Clister, tá? E, na verdade, viram a pessoa abaixada apertando esse enema. Por quê? Porque sempre nas civilizações antigas dizia-se que tu expulsava os espíritos através da tua defecação. Da limpeza. Então, o ato de defecar, por isso que em todos os países do mundo, não é uma questão do Brasil, tem a história assim, doutor, eu não tenho que tomar um laxante uma vez no ano para poder fazer a minha limpeza. Entendi. Foi daí que veio essa história. Né? Lavagem intestinal. Outra coisa muito interessante, 1822, acharam os hieróglifos egípcios remetentes a 3.600 anos, falando sobre uma dinastia faraônica muito famosa lá, e ele tinha um médico de estimação dele. Sabe como é que era o título do médico? Guardião do ânus do faraó. O que que esse médico era? Um proctologista. Claro. Guardião do ânus de um único homem. De um único homem, do faraó. Outra, as histórias da proctologia que me encantam. Tem uma lenda do pássaro Ibis. O pássaro Ibis, ele tem um bicão grande, se alguém quiser pesquisar. E conta a lenda que o deus Totes, ele incorporou no pássaro Ibis. E o pássaro Ibis, eu digo muito safado, mergulhou no rio Nilo, puxou água dentro do seu bico e estava o médico mais famoso do Egito se banhando no Nilo. E ele entrou com o seu bico, penetrou esse médico, largou esse líquido lá dentro e o médico acabou defecando, se libertando desses espíritos. Aí que começou o estudo dos clisteres dos enemas, a partir dessa lenda. Né? Outra coisa extremamente interessante, que envolve tudo a proctologia, sabe que tem o padroeiro da proctologia, né? Não sei. Tem. Não sei, quem é? Chama-se São Fiacre. São Fiacre. São Fiacre. São Fiacre, ele era um inglês que acabou, no século VI, acabou indo para a província de Brie, o mês do queijo, Brie, na França, e ele abriu um monastério na floresta. E as pessoas iam lá e ele tinha histórico de um dom de cura. Só que ele sofria de um problema. Ele tinha hemorroida. E não conseguia se curar da hemorroida. Aí tinha uma pedra que aquecia com o sol e ele sentava nessa pedra. Aí ele disse que se curou das hemorroidas sentando na pedra quente. Por isso que hoje em dia tem os banhos de assento. E até hoje essa pedra está lá. E as pessoas vão lá e sentam na pedra para tirar fotos. Então, São Fiacre ficou como o padroeiro da proctologia. Outra história interessante. Napoleão Bonaparte. Vocês já ouviram falar, né? A posição que Napoleão perdeu a guerra, né? Que sempre ficam falando, foi a posição que Napoleão perdeu a guerra. A posição gênito peitoral, para o público entender, é a posição de 4. Exatamente. Né? Quando às vezes querem fazer brincadeira, olha a brincadeira, essa é a posição que Napoleão perdeu a guerra, né? Na verdade, teve começaram a estudar o que poderia ser essa posição. Numa época acharam que era umas doenças venéreas que ele tinha,
Só que, na verdade, não. O que a história diz, que Napoleão ele tinha hemorroidas, e ele teve uma trombose hemorroidária na véspera da batalha de Waterloo, não pôde dormir de noite, não pôde montar no seu cavalo, e perdeu a batalha para a Inglaterra e para a Prússia, por causa de trombose hemorroidária. Que dói muito. Que dói muito. Outro assunto interessantíssimo. Que legal. Tu sabes qual foi a cirurgia mais cara já feita no mundo? Já ouviu falar nisso? Não. Então vou te contar. Por favor. Famoso Rei Sol. Luís XIV da França. XIV. Palácio de Versalhes. A gente fala em Rei Sol, a gente lembra disso, né? Isso mesmo. Muito mal-humorado, né? Ele tinha um problema. Ele tinha uma fístula anal. Para quem não sabe, fístula anal é um orifício, um buraquinho que fica ao redor do ânus, pode ficar em qualquer posição dos 360 graus do ânus, que fica sempre saindo uma secreção tipo um pus. E de tempo em tempo aquela fístula fecha, absceda, fica como se fosse um furúnculo. E aí estoura, aí alivia, mas fica sempre essa secreção. É muito mais comum do que vocês imaginam. Tenho todos os dias no meu consultório fístula anal. E ele tinha uma fístula anal que abscedava, fechava, abscedava, e não tinha ninguém Que pra... desse jeito. Não tinha especialista na época pra corrigir. O que fizeram? Decidiram o seguinte, vamos pegar o melhor cirurgião que tem na França, Dr. Claude Félix... Deixa eu me lembrar o nome completo dele. Dr. Claude François Félix Tassi. E disseram, o senhor vai ter que operar o rei. Só que tem detalhe. Se... Der errado. É histórico isso. Morte. Coitado. Meu Deus. Durante... Ele não tinha nem escolha. Ele foi intimado. Só que durante 10 anos ele ficou operando plebeus e pessoas de manicômio. E ele que criou uma técnica para operar o Rei Sol. E ele operou o Rei Sol com sucesso, tanto que muitas músicas francesas que cantam hoje ainda, foi depois que cantaram que o Rei Sol se operou de fístula e ficou curado. E esse médico, ele, além de ser condecorado como cavaleiro do reino, pagaram para ele, não pagaram em franco, pagaram em libras esterlinas, 300 mil libras esterlinas, que equivale atualmente hoje como 166 milhões de reais. E é considerado a cirurgia mais cara que já teve no mundo, a cirurgia que foi feita no Rei Sol. E, para finalizar a parte histórica, sabia que o Hipócrates, pai da medicina, era proctologista? Jura? Não tinha especialidade, mas eu digo que ele é procto. Ele escreveu 60 tratados. Chama-se até Corpus Hipocrático. Sabe quanto desses 60 tratados ele falou sobre intestino reto e ânus? 60%. Por isso que eu digo que Hipócrates... Ele era. E ele falou uma frase enigmática, 370 anos antes de Cristo. Ele disse assim, sem conhecer microbiota, sem conhecer nada. Ele disse, todas as doenças vêm do intestino. Da onde ele tirou essa? E hoje, cada vez mais, tá vendo problema dermatológico, problemas de depressão, de ansiedade. Doenças autoimunes, obesidade, relacionado com a microbiota intestinal. Então, por isso que é tão florida a história da proctologia. E sempre cheio de mitos. Tá falando em relação ao intestino reto e ânus, falou isso, né? E a pessoa já fica cheio de dedos, né?